Pode iniciar. Beleza. Então, oi, gente, boa noite. Meu nome é Natália e eu e o Davi vamos falar um pouco sobre antipsicóticos. Pode passar, Davi. Esse daqui é o nosso roteiro. Primeiro, introdução, depois típicos e atípicos, depois mecanismos de ação, sintomas positivos e negativos, principais fármacos utilizados, tabelas, efeitos colaterais e, por fim, as referências bibliográficas. Bem, começando, os antipsicóticos foram introduzidos há mais de 70 anos como neurolépticos ou tranquilizantes. E eles são medicamentos utilizados principalmente no tratamento da esquizofrenia, apesar de serem autorizados para outras finalidades também, como o transtorno do espectro autista e condutas agressivas. Atualmente, os antipsicóticos são divididos em típicos e atípicos ou de primeira e segunda geração. Os mecanismos de ação deles ainda não são totalmente esclarecidos, mas a principal hipótese é que eles atuem em neurotransmissores, como dopamina, serotonina, glutamato, entre outros. Pode passar. Bom, os antipsicóticos, como eu falei, são divididos de acordo com seus efeitos extrapiramidais. E aí podem ser típicos, que são os de primeira geração, e atípicos, que são os de segunda geração. Os típicos, em geral, têm como mecanismo de ação principal o bloqueio dos receptores dopaminérgicos D2. E eles estão mais relacionados a sintomas positivos, que a gente vai falar um pouco mais para frente sobre. Alguns exemplos dos típicos são clorpromazina e haloperidol. Já os atípicos, eles têm como aspecto comum a baixa incidência de sintomas extrapiramidais, como espasmos, inquietação motora, etc., e a ausência de hiperprolactinemia. O mecanismo de ação dos atípicos, em geral, é bloquear receptores D2 e serotoninérgicos 5-HT2A, que estão mais relacionados aos sintomas negativos, que a gente vai abordar um pouco mais para frente, como eu falei. E aí, alguns exemplos dos atípicos são a clozapina, risperidona, olanzapina e quetiapina. Em relação à via dopaminérgica, acredita-se que os sintomas positivos sejam consequência de excesso dopaminérgico na via mesolímbica. E a via mesolímbica, ela tem o papel no controle dos desejos, do prazer, da motivação, etc. Tanto os antipsicóticos típicos quanto os atípicos bloqueiam, em menor ou maior grau, né, os receptores dopaminérgicos D2. E os efeitos colaterais extrapiramidais são relacionados ao bloqueio da via nigrostriatal, que é associada ao sistema extrapiramidal e ligado aos movimentos. Pode passar. Bom, em relação à via serotoninérgica, enquanto o excesso de dopamina, né, como eu falei antes, na via mesolímbica, parece ser a etiologia dos sintomas positivos, o excesso de serotonina seria o responsável pelos sintomas negativos. Com isso, os antipsicóticos atípicos, como por exemplo a quetiapina, por terem maior afinidade ao receptor 5-HT2A da serotonina e menor aos receptores D2, têm papel tanto nos sintomas positivos quanto negativos e menor frequência de efeitos extrapiramidais. Pode passar. Bom, os sintomas positivos que a gente citou já algumas vezes, né, durante a apresentação, se caracterizam por serem manifestações que normalmente não estão presentes no psiquismo dos indivíduos. Então, alguns exemplos são delírios, alucinações, desorganização do pensamento. E lembrando que eu falei, né, delírios e alucinações, a diferença entre eles é que os delírios são crenças irrefutáveis em algo impossível. Então, o delírio é meio que um problema no pensamento. Já a alucinação é uma percepção sem objeto, então é um problema na sensopercepção do indivíduo. Pode passar, Davi. Agora, falando sobre os sintomas negativos, eles se caracterizam por serem uma subtração de características normalmente presentes. Então, alguns exemplos de sintomas negativos são embotamento afetivo, isolamento social, pobreza de discurso e déficit cognitivo. Agora eu vou passar a palavra para o meu amigo Davi. Boa noite, pessoal. Me chamo Davi, né? Eu gostaria de falar então um pouco agora de alguns fármacos
e também depois a gente trouxe uma seleção de uma tabelinha que tenta resumir fármaco, dose, efeitos colaterais, uma tabelinha que eu achei bem útil, por isso que eu trouxe para apresentação. Aí, assim, o critério de escolha dos fármacos, eu tentei achar algum tipo de revisão, algum estudo que buscasse ver quais são os fármacos mais utilizados em geral, mas tive bastante dificuldade nisso. Então, eu me guiei mais por fármacos que têm algum detalhe, que têm algum uso específico que ele é preconizado, e também destaquei aqui são só fármacos que são autorizados pelo SUS, exceto um ao final que eu vou comentar. Mas dê preferência aos fármacos que têm autorização pelo SUS, que tem no sistema público de saúde, que é nossa realidade atual e provavelmente futura também profissional. E aí, dos antipsicóticos, os primeiros, né, que eu vou comentar um pouco, eu separei a clozapina, que é um antipsicótico atípico, né, um antipsicótico de segunda geração. Então, como a Natália falou, os antipsicóticos atípicos eles tendem a ter menos efeito extrapiramidal, e a clozapina, em um estudo de revisão, foi apontado como mais eficaz do que outros antipsicóticos para o tratamento específico da esquizofrenia. Só que no caso da clozapina, ela tem um efeito colateral possível, não tão comum, mas possível, de agranulocitose, né, de diminuição dos granulócitos, que pode ser, em última análise, até fatal. Por isso que a clozapina não costuma ser usada como remédio de primeira linha para nada, basicamente. Mas na esquizofrenia, principalmente a refratária, outros antipsicóticos, geralmente um ou dois anteriormente já tentados, aí você pode tentar abrir mão tentar usar a clozapina como opção para controle, já que ela é considerada mais eficaz no tratamento, mas tem esse efeito colateral potencialmente fatal. A clozapina ela só está disponível na via oral, pelo menos no SUS ela está disponível apenas na via oral. Outro antipsicótico que separei, esse de primeira geração, mais antigo, um antipsicótico típico, é o haloperidol, famoso Aldol, que aí eu separei por causa do uso muito comum dele, provavelmente em vários estudos apontam como ele sendo mais utilizado no delírio, que é o estado confusional agudo, que é típico do paciente que está internado, principalmente o paciente mais idoso, está com algum tipo de infecção, alguma disfunção orgânica, sepse, por exemplo. Aí, muitas vezes, ele vai descompensar, não uma descompensação orgânica de algum órgão, como rim e coração, muitas vezes vai descompensar em termos de confusão mental. Essa confusão mental aguda a gente chama de delírio, sempre associada a uma disfunção, a uma causa orgânica. E o antipsicótico utilizado no delírio, principalmente no delírio mais hiperativo, no delírio que tem mais agitação, por assim dizer, é o Aldol, é o haloperidol. O detalhe é, como ele é um antipsicótico típico, ele tem efeito extrapiramidal relevante. Então, nos pacientes que já estão cursando com o parkinsonismo, então aquele idosinho hospitalizado que já tem aqueles tremores essenciais e tal, você vai evitar o Aldol porque ele pode piorar muito o parkinsonismo que ele já está presente. Até porque os efeitos extrapiramidais incluem, inclusive, o próprio parkinsonismo como um efeito possível. O haloperidol está disponível em basicamente todas as vias de administração, oral, intramuscular ou endovenoso. E no caso, tanto oral quanto intramuscular tem uma possibilidade de ter alterações elétricas, né, do eletrocardiograma, mas principalmente o endovenoso é associado com o prolongamento do intervalo QT, que é para quem já fez farmacologia, principalmente da parte de arritmias, vai lembrar que prolongamento do intervalo QT, o medo é dar aquela taquiarritmia do Torsades de Ponte, né, aquela que é bem diferente do eletro, bem fácil de identificar. E aí, por esse possibilidade de causar Torsades de Ponte, o haloperidol, se você fizer endovenoso, você tem que fazer um eletro para acompanhar, para ver se está acontecendo isso. Mas é um remédio muito prescrito, principalmente nas situações de delírio, e é um uso, né, pontual, assim, né, uma situação aguda de uso. A risperidona eu separei porque, como a Nath falou, né, os antipsicóticos têm mais de uma utilidade, né, são utilizados em mais de uma condição de saúde, não apenas na esquizofrenia, e uma situação que é possível de utilizar antipsicóticos é no paciente com um transtorno do espectro autista, que principalmente os pacientes que têm uma conduta agressiva, que têm episódios de agressão a si ou a outros. E aí, entre os antipsicóticos utilizados, a maioria é utilizado off-label, é utilizado simplesmente pela prescrição do médico, não tem respaldo.
exceto a risperidona. No Brasil, ela é o único antipsicótico com aprovação em bula de Anvisa para uso no transtorno do espectro autista. Então, ela tem autorização até para crianças, podem utilizar a risperidona para controle desses episódios de agressividade. É um antipsicótico atípico, então, em geral, não dá distúrbio do movimento, né, não tem efeito extrapyramidal, mas ele tem, como possível efeito colateral específico dela, a hipotensão ortostática, que ele também tem um efeito alfa-adrenérgico. A risperidona está disponível em via oral ou intramuscular. Mas, em geral, por exemplo, no paciente transtorno de espectro autista, ele vai usar maneira crônica oral, né? Não tem sentido fazer intramuscular, nesse caso. E aí, dos outros fármacos também que eu destaquei, mais dois, a quetiapina eu separei como mais um antipsicótico atípico, também disponível no SUS, e a característica dela especial ela é que tem maior afinidade por receptores o 5-HT2, que é da serotonina, são receptores serotoninérgicos. Então, ela tem uma atividade principalmente para sintomas relacionados à serotonina, né, sintomas negativos, mas ela tem muito pouca afinidade com receptores dopaminérgicos. Então, o efeito estaminodal é quase nunca visto. Então, no paciente que tem uma indicação de utilizar antipsicótico e tem parkinsonismo presente, ele é o antipsicótico considerado de escolha, a nível SUS principalmente, é a quetiapina. A quetiapina só tem via oral. E aí esse último que eu separei, não tem no SUS, por isso asterisco, mas eu separei ele porque, primeiro porque eu estava estudando sobre a questão do uso de antipsicóticos no autismo, e no Brasil não é autorizado, mas nos Estados Unidos é o outro fármaco autorizado para transtorno de espectro autista, para uso em crianças com comportamento agressivo, junto com a risperidona. É o aripiprazol. E tem uma revisão brasileira do Barbosa e Portela, recente, 2021, que comparou o aripiprazol com outros fármacos já aprovados, outros antipsicóticos. E em todas as análises feitas de estudos que eles incluíram na revisão, o aripiprazol se mostrou tão eficaz e seguro quanto outros fármacos, aprovados inclusive no SUS, utilizados no SUS, com a própria quetiapina, por exemplo. E aí o estudo defende como conclusão que não há justificativa para não incluirmos também no SUS, não darmos aprovação para o uso de aripiprazol aqui, né? E, inclusive, um argumento que os autores trazem pensando a nível de sistema público de saúde, é um remédio com eficácia e segurança comparável e um preço mais reduzido até do que alguns outros antipsicóticos. Então, eles defenderam a inclusão futura do aripiprazol. Então, eu trouxe esse asterisco, não tem no SUS, mas talvez na nossa prática médica já teremos. E aí, como a gente já adiantado, a gente trouxe também umas tabelinhas de resumo dos fármacos. Não vou falar tudo isso, são 3 slides de tabelinha, não vou falar tudo isso. E eu fiz alguns destaques, mas aí, só para organizar a mente de vocês, eu vou dar destaque principalmente a parte de segurança, dos efeitos adversos e de cuidados específicos, que é a última coluna. Aí de efeitos adversos, onde ele diz movimento, a gente está falando dos efeitos extrapiramidais. Então, os espasmos, o parkinsonismo, pode ter agitação motora. Glicemia, porque alguns antipsicóticos são associados ao risco de diabetes no futuro, aumentar o risco de diabetes. Dislipidemia, alteração na parte de lipidograma, ganho de peso, dá para entender, ganho de peso. Prolongamento do intervalo QT, que eu falei, pode causar arritmias. Morte súbita, não é tanto visto, mas é sempre um efeito colateral mais importante de todos, né? Sonolência também é um efeito colateral bastante visto com os antipsicóticos. E sexualidade, que ele bota é principalmente alteração de libido, principalmente a perda de libido, é possível. E aí, o que quer dizer os meus destaques, né? Os remédios que estão demarcados, né? Não estão com marca-texto amarelo, são os que estão disponíveis no SUS. E o que está circulado, feito um quadrado de vermelho, são riscos considerados alto risco, ou então algumas coisas específicas do medicamento que é importante destaque. Aí nessa primeira imagem, a gente tem os antipsicóticos de primeira geração, que é o Aldol e o clorpromazina, que estão destacados. No caso da clorpromazina, ela tem um perfil de segurança bem ruim, ela tem alto risco para praticamente tudo, então efeito extrapiramidal, glicemia, dislipidemia, ganho de peso, sonolência, todos são considerados alto risco de ter esses efeitos colaterais.
E ela ainda tem o cuidado especial que ela pode causar fotossensibilidade. Então é recomendado o uso de protetor solar constante, né? Pelo paciente que estiver fazendo uso crônico de clorpromazina, é importante o uso de protetor solar. O Aldol, ele tem efeito extrapiramidal, que é esperado como um antipsicótico de primeira geração, e pode causar principalmente perda de libido. Além da questão que eu falei, principalmente do Aldol endovenoso, você tem que monitorizar com o eletro. E até tem a discussão se você pode fazer o Aldol no paciente com alto risco cardiovascular por essa questão da arritmia que ele pode causar. Aí, continuando, né? Os fármacos. O aripiprazol, vocês viram que eu não destaquei, não marquei com marca-texto, porque ele não está autorizado no SUS, mas eu dei um tiquezinho verde porque ele tem um bom perfil de segurança. Todos os efeitos colaterais dele são considerados baixo risco. Então, não é a realidade do Brasil, mas não seria impossível ver um paciente usando aripiprazol durante anos e com poucas queixas em relação a efeitos colaterais. A clozapina é um dos que está autorizado no SUS, tem uso no SUS, é um antipsicótico já de segunda geração, atípico. Então, ele tem baixo risco para parte dos efeitos extrapiramidais. A questão da clozapina é glicemia, que pode alterar, ganho de peso, sonolência, sexualidade. E específico dela é o risco da granulocitose fatal, né? Então, você tem que fazer um hemograma periódico para perceber, né, imediatamente que pode estar acontecendo isso. Olanzapina é outro antipsicótico atípico, também tem um perfil de segurança parecido, pode ter a glicemia, dislipidemia, causa ganho de peso e também a questão da sexualidade também são considerados de alto risco para acontecer isso. Por último, os dois últimos que temos no SUS, a quetiapina, a risperidona. A quetiapina, o perfil de segurança dela também considerei bom, porque nada é considerado de alto risco, não tem nenhum cuidado específico com ela. E a questão da risperidona, o alto risco dela é afetar a libido, especificamente. Essas foram as tabelinhas de resumo, que se vocês quiserem depois para terem, eu posso mandar. Inclusive, essa tabela é parte de um estudo voltado para como prescrever não sendo psiquiatra. Então, é um estudo bem simplificado, né? Bem mastigadinho para a gente, que a maioria de vocês, eu imagino que não vai ser necessariamente psiquiatra, não vai ter tanta prática com antipsicóticos. E aqui, só para concluir a parte de efeitos colaterais, né, para concluir já perto de terminar a nossa apresentação, tem outros efeitos colaterais que podem acontecer dos antipsicóticos, porque eles também podem bloquear outros receptores de outros transmissores. Então, por exemplo, pode ocorrer, isso vale para todos os antipsicóticos, independente se é atípico ou atípico. Bloqueio dos receptores anticolinérgicos muscarínicos M1, e aí vai aparecer o efeito colateral de visão turva, boca seca, constipação. Pode bloquear também receptores antihistamínicos, pode causar ganho de peso e sonolência, na verdade é o que explica. O ganho de peso e sonolência é uma coisa frequente dos antipsicóticos. E o papel de bloquear receptores alfa-1 adrenérgicos pode causar hipotensão ortostática, como eu comentei lá no começo, que podia acontecer. Aqui as nossas referências. Vai ter, acho que a Nath acabou não comentando, mas a gente montou para ajudar também a edificar, né? Garantir o aprendizado. A gente montou um formezinho de perguntas sobre o que a gente apresentou, coisa bem tranquila, se tiver qualquer dúvida pode falar. E de dica assim, de melhor referência, eu acho que é o primeiro, que é justamente essa revisão clínica de antipsicótico para atenção primária. É o voltado para não especialista. Mas é isso, gente. Obrigado. Se tiverem qualquer dúvida, pode falar. Obrigada, Isso. gente. A gente vai mandar o link do Forms no chat. E aí, assim, fiquem à vontade. Quem quiser responder, pode responder. Quem não quiser também, tudo bem. É isso. Gente, vocês arrasaram muito. A apresentação de vocês foi ótima.